né? A gente gravou uns vídeos bem interessantes falando de onde morar na Inglaterra e tudo mais. Demos resposta a uma pergunta que colocaram no nosso canal. Só que o vídeo perdeu, cara. Meu celular deu um pau no caminho e perdeu um vídeo de tipo 12 minutos. Que tinha um monte de informação interessante, legal. Resposta pra pergunta sobre salário, um monte de coisa, né? Se dá pra viver, se não dá pra viver aqui na Inglaterra. Então tem 2 vídeos falando de lugares. Quando a gente foi na viagem pra Londres. Logo depois do Black Friday. Que eu fui comprar TV. Vejam esses vídeos todos aí. Vou ver se eu coloco no card aqui. E aí a gente vai tentar refazer esse vídeo agora, passando a mesma informação, ou o mais próximo dela possível. Agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas a pessoa perguntou se dava pra viver com 1.500 libras por mês. E somado essa pergunta, um comentário, que eu também não lembro o nome da pessoa, que fez assim: ah, mas vocês vão sair de Londres, vocês vão meio que assim, sair de Londres só pra pagar aluguel mais barato? Pagar aluguel mais barato, Por que não tenta fazer mais dinheiro para continuar em Londres? Como se... Isso não só essa pessoa, muitas pessoas já falaram isso pra gente, porque algumas pessoas parecem que vê a Inglaterra como Londres, como se fosse assim, não existe vida além de Londres. E não vamos demonizar Londres. Londres dá pra viver muito bem, ganhando pouco e às vezes trabalhando muito e não tendo tanta qualidade de vida. E isso depende do que você quer pro seu futuro. Se você um dia quer comprar uma casa, Londres e Grande Londres é bem difícil de comprar, porque é caro, né? Lá tem uma valorização muito maior. O que a gente conversou entre a gente, depois que a gente leu essa mensagem, foi no sentido assim: em Londres o aluguel, o custo de vida de algumas coisas, como por exemplo gasolina, é muito mais caro. Então assim, você tem que se matar de trabalhar, ou então todo o seu salário vai só para pagar o aluguel. Deixa eu mudar de lado aqui. Num lugar minúsculo, que você às vezes não se sente tão bem dentro da sua casa, que às vezes você tem que ir para um bairro um pouco menos agradável, porque nesse bairro vai ser mais barato. E o que a gente estava falando assim, se a gente tentasse trabalhar o dobro de horas para ganhar o dobro de dinheiro, para poder pagar ou um aluguel muito mais caro num lugar legal, ou para poder sobrar um dinheiro para fazer outras coisas, daí você não tem tempo para fazer essas outras coisas. Você vai, e também você vai às vezes sacrificar, por exemplo, a gente, quem não viu, veja nosso apartamento lá em Londres. Ele era bem pequeno, bastante agradável, bem arrumadinho, mas era minúsculo, muito minúsculo. Então quer dizer, a gente conseguiria trabalhar mais, ganhar mais e pagar às vezes uma casa com 2 quartos, 1 quarto, dependendo da região. Só que logicamente a gente também não ia conseguir viver as outras coisas. Então quer dizer, para eu ter uma qualidade de vida melhor, eu vou prejudicar a minha qualidade de vida de trabalho, entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente acaba perdendo. Londres mesmo, no centro, é pior ainda, né? É mais caro ainda do que onde a gente estava. Então assim, Londres é uma cidade realmente maravilhosa, tem muitos pontos positivos, tem muita coisa para fazer, tem transporte para todo lugar que você quer. Só que adianta você trabalhar tipo 15 horas por dia e não poder usufruir nada de e às vezes o dinheiro que você ganha você não vai conseguir gastar, ou você vai estar gastando para ter uma casa melhor. Ou às vezes para ter um carro, que carro só te dá custo, cara. Que nem a gente só não tem carro aqui, só vou ter carro quando eu tiver uma condição um pouquinho melhor e realmente eu achar que preciso, ou simplesmente por uma facilidade extra na minha vida, porque carro na verdade te dá problema, ele dá custo anual de seguro, de manutenção e de um monte de coisa. Então quer dizer, vai de cada um, logicamente. Tem gente que não vive sem carro e cada um no seu. Como Londres realmente é a cidade principal aqui da Inglaterra, a maioria das cidades vai ter um transporte para chegar até em Londres, que às vezes é um trem mais rápido e tal. Então assim, se você, digamos assim, mesmo que você mora em Londres ou próximo de Londres, que nem a gente morava relativamente próximo de Londres, mas a gente só ia para Londres o quê? A cada 2, 3 meses. Aperta o botãozinho ali. Então assim, se for pra ir aproveitar Londres, tipo assim, aproveitar um parque, aproveitar uma atração turística, aproveitar algum food market, a gente pode pegar daqui o trem e ir pra lá, entendeu? Sim, então quer dizer, 2 horas, 2 horas e meia a gente consegue estar lá no trem rápido, né? Se não for no trem rápido, pode pôr 4 horas aí. Mas é isso, entendeu? Então quer dizer, e também sobre a questão de salário. Muita gente fala, eu não consigo, o cara não consegue viver com 1.500 libras. Depende de quanto ele gasta, né? De contas, de quanto ele gasta, não sei se a pessoa divide o quarto ou não.
Mas, por exemplo, para casal, às vezes fica mais fácil, porque vamos colocar aí que um ganhe 1.000 e o outro ganhe 1.500. São 2.500, né? Nesses 2.500, você põe aí que pague, que nem a gente, vou colocar nosso exemplo, a gente pagava 750 de aluguel. Então é 2.500 menos 750. Aí você paga aí, vamos colocar mais 500 de contas. Entendeu? Aí é 1.500 menos 1.250, tá certo? Menos 1.250, que sobrou 1.250 para você fazer as outras coisas, viajar, juntar um dinheiro para um dia investir. E aí o seu investimento em um dia em comprar uma casa, fazer um financiamento, alguma coisa, comprar TV, essas coisas, você vai pagar. Eu tô fazendo aqui uma conta de padaria ali, aquele negócio rápido. Mas dá, logicamente, depende de quanto você gasta. E que nem a gente, às vezes mostra vídeo da gente comprando, mas não mostra tipo quanto tempo às vezes a gente demorou para comprar. Se você acompanhar os vídeos, você consegue ver que a gente não comprou tanto assim. E a gente só comprou coisas que a gente realmente precisa. Por exemplo, eu sempre evito comprar coisas de marca, porque a marca normalmente deixa caro. Por exemplo, eu nunca tive um Nike. No Brasil eu tive Nike uma vez, porque eu falei, meu, não vale a pena, né? No Brasil eu vou ter um Nike, vem um cara e me rouba. Porra, trampei meio mês ou um mês inteiro para comprar um tênis que o cara vai me roubar. E aqui eu acho que não vale a pena, né? Então é isso, é você falar, meu, não vale a pena eu pagar 300 libras num tênis, sendo que eu posso comprar um tênis que dure pra caramba, que tem uma qualidade boa, e eu pago 20, 30, 50, entendeu? Então quer dizer, isso vai de cada um, de como você administra as suas finanças, né? Sempre ficar ligado em cartão de crédito, as coisinhas, porque às vezes você perde muito em pequenas coisas que você não dá valor. A gente deu uma pausa aí no celular, porque às vezes quando eu gravo muito longo ele perde, que nem perdeu o outro, né? Então vamos continuar aqui. Então, o que a gente ia falar dessa questão de cidades, né, de sair da grande Londres e do interior, a gente viu que tem alguns tipos de padrão de bairro aqui, né? Então, por exemplo, tem os tipos de bairro que realmente eles são só residencial, que eles têm no máximo assim uma esquininha com, igual a gente morava lá em Felton, uma pizzaria, um correio e uma off-license, né? Ou algum mercadinho local, assim, texto local, centro local. Então, assim, você só tem aquilo, o resto você tem que fazer de carro, por exemplo. Tem alguns outros tipos de bairro que eles têm até que bastante lojas, mas geralmente assim é uma rua reta com esse monte de loja uma do lado da outra. Então assim, tem coisas que você precisa, mas assim, não tem muita graça, né? Tem os tipos de bairro, por exemplo, como a gente morava lá em Staines, que já é mais legalzinho, tem tipo um shopping, tem o rio, tem algumas coisas mais diferenciadas assim, que faz o lugar ficar um pouquinho mais agradável. E tem as cidades grandes como, assim, grandes centros, né? Como esse aqui, por exemplo, como Leeds, que a gente mostrou, que realmente tem uma high street grande, assim, por exemplo, Leeds eu comparo muito, por exemplo, com Reading, com Kingston, que é um centro, assim, um pouquinho maior, por exemplo, tem bastante coisa para fazer. Tem cidades como essa que a gente mudou, que são até turísticas, né? Então tem a questão histórica, tem muitas atrações turísticas, tem barquinho turístico e tal. Muita coisa boa, mas também tem um monte de gente vomitando nas calçadas nos fins de semana. Então assim, mesmo perto de Londres, ou mesmo no interior da Inglaterra, tem bairros e bairros. Então não é porque a gente está saindo da Inglaterra... Eu saí de Londres. De Londres, que vai ter menos facilidades, ou vai ter menos coisa para fazer, ou vai ser mais difícil de acessar de carro. Não necessariamente, tem muitos bairros de Londres que não tem muita coisa para fazer ou não é muito agradável. Tem muitas cidades próximas de Londres, como por exemplo, né, para aquele lado de South West, né, por exemplo, Bracknell. Inclusive a gente tem amigos que moram em Bracknell. Eles moraram numa época em Bracknell, num bairro onde eles só conseguiam fazer as coisas de carro, e agora eles se mudaram para outro bairro que eles conseguem ir para o centrinho a pé. Então tem bairros em todos os lugares, né? Perto de Londres, um pouco afastado de Londres, aqui pro norte. Então o que a gente sempre mostra nos nossos vídeos é isso, você tem que ir no lugar conhecer. Ou tentar pegar o máximo de informação possível e, lógico, tentar ver os prós e os contras, né? Porque não necessariamente se você sair de Londres, você não vai ficar assim, ah, não vou ter nada que eu tinha em Londres. Vai ter bastante coisa, entendeu? Sim, exatamente. Ou tem gente que gosta dessa vida mais calma, tipo, ah, eu quero minha casa afastada de bem tudo, afastada, vou ter um carro e vou pro centro lá. De carro. Exatamente. Então você tem que ver qual que é mais o seu perfil, qual tipo de cidade que combina mais com você, e saber que você pode pagar bem menos
para talvez viver numa casa maior. E ganhar menos onde também. Você vai ter um conforto melhor e ao mesmo tempo você consegue se transportar para Londres aí numa boa, né? E a questão que o Wesley falou de salário, né? Muitas pessoas também punham medo na gente, não se muda porque quanto mais afastado de Londres, menor é o salário. Por um lado, até que tem sim, tipo assim, se for um cargo numa profissão, numa carreira que você quer seguir, geralmente eles pagam um pouco a menos. Mas às vezes, o tanto que você gasta de transporte, né? O Wesley compara isso, né? Sim, acho que até ficou no vídeo que perdeu, que a gente né? Perdeu. Porque justamente o que eu falo, por exemplo, acho que em Londres eu ganhava, sei lá, 5, 6 mil a mais do que eu ganho aqui, talvez mais. Por ano. Por ano, né? Não é tipo por mês, senão os outros acham que ganha, 6 pau por mês a mais. Nossa senhora, o cara ganhava, não é assim. Então, por ano ganhava lá 6 mil a mais. Só que eu gastava 3.600 só de transporte. Fora o tempo do transporte. Fora o tempo, e aí fora as taxas. Então, quando você vai ver, sai meio que na mesma, porque, por exemplo, aqui eu não pego ônibus, né? Eu tô andando a pé pro trabalho e tudo mais. Então, quer dizer, eu ganho menos, mas não gasto aquele montante, entendeu? Então, quer dizer, você pega 6 mil, desconta aí 2, 3 mil de taxa, não sei quanto que é, estou chutando aqui mais ou menos. E aí você pega 3 mil que você gasta de transporte. E às vezes você toma uns prejuzinhos no transporte. Por exemplo, o ônibus atrasou, você vai pegar um outro ônibus, um trem mais rápido, um Uber, porque choveu, nevou, a casa caiu. Então, quer dizer, você tem que fazer tudo isso e fazer essas contas para ver se vale a pena. E depende do tipo de trabalho. Por exemplo, eu sempre foco nos trabalhos subemprego mesmo que ganha salário mínimo. Então, o salário mínimo é nacional. É o mesmo salário mínimo em Londres ou aqui no norte, qualquer outro lugar. Então, mas eu acho que dá para viver bem, ganhando salário mínimo, digamos, um casal e dividir. E tem gente que divide casa, né? Só que quando você divide casa, fica mais difícil de você controlar algumas coisas. Por exemplo, energia, tudo mais. Que nem eu e a Camila, a gente fica fora de casa o dia inteiro, para desligar o gás. Mas se você mora com alguém, você trabalha o dia inteiro, a pessoa não. Ela vai estar usando gás, energia e tudo mais, e você não. E aí começa você não conseguir controlar suas contas, porque você está vivendo 3, 4 realidades diferentes, quem divide casa com muita gente, entendeu? Sim, mas a maioria das opções que divide já está incluída as contas. Né? Sim, sim. É que a gente dividiu sendo um aluguel particular, né? Não um aluguel compartilhado. Né? Tem gente que já faz direto, a gente fez não, a gente pagava tudo separado, então ficou uma bagunça as contas no começo. Mas faz parte, né? É isso que você tem que ver e mesclar ali, ver se você consegue viver. Mas também é aquilo, o que você deixa de comprar, o seu controle, né? Tem muita gente que é muito consumista e aí não consegue, tipo, ficar sem comprar uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali, comer na rua. Eu, por exemplo, sempre levei marmita, não como na rua, mas nem a pau, porque primeiro que você vai comer mal, se você quiser comer bem, você vai gastar muito. Então, dificilmente eu como na rua, só como na rua de fim de semana, quando a gente vai, vamos curtir ali, vamos conhecer um restaurante, alguma coisa. Mas, tipo, no dia a dia, não. Então, é a administração de cada um, né? Bom, então essa foi a mensagem do vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha respondido aí a pergunta. Existe sim vida fora de Londres e realmente existem cidades que você tem uma qualidade de vida boa. Existem sim muitos pontos positivos de Londres, assim como aqui também tem pontos positivos e negativos, como a gente faz um vídeo aí também, pontos positivos e negativos de York. Como eu disse, cada um tem um estilo de vida. E também a questão de Londres, você pode também visitar Londres quando você quiser. A gente, por exemplo, não sente falta de não estar em Londres. Tem gente que não consegue viver senão em Londres. Bom, então é isso, espero que a mensagem tenha sido útil, que as informações que a gente passou sejam úteis de alguma forma para vocês, né? Seja a questão financeira, administrativa, sobre as cidades. Vejam os vídeos anteriores, né? Não achem que é só o paraíso, porque não é tão simples assim. Mas é assim, quem vive no Brasil consegue viver acho que em qualquer lugar do mundo, desde que consiga administrar bem o dinheiro, né? Não acho que porque as coisas são baratas eu tenho que comprar tudo. Beleza? Então qualquer coisa deixe seu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí.